Porque um autista, ele nasce autista, ele é bebê autista, ele é uma criança autista, adolescente, um adulto e um idoso para crianças. Vamos lá. Os sinais que indicam sensibilidade sensorial nas crianças pode variar, dependendo da condição de cada um, né? Ou ele ser hiper ou hipossensível, tá? Alguns de mais nada, né? E até então, esses sinais, ele pode ser quais? Vamos lá. Gente, não se preocupa, ficará gravado. Depois eu vou colocar no meu blog esse assunto. Tem lá também no meu blog. Quem não estiver participando do curso, para adquirir os materiais, que vai ter materiais referentes ao assunto, a taxa é R$ 30. A pessoa recebe o certificado de 120 horas, mais os materiais, que eu não vou falar todo assunto aqui nessa aula que não dá tempo, tá bom? Que é muito tempo também. Vamos lá. Quais são essas que pode ser esses aspectos, né, esses sentidos sensoriais? A visão. A crianças hiposensibilidade tende a gostar de cores mais fortes e brilhantes. Por outro lado, a hipersensível geralmente se sente desconfortável quando está sob a luz do sol ou um brilho intenso. Isso é na parte da visão. No toque, infantes hipossensíveis podem procurar texturas diferentes ou esfregar os braços e as pernas contra as coisas, para ele sentir, ele precisa sentir, né? Por exemplo, ele vai aqui e ele vai passar, ele quer sentir aquilo ali, sentir, tá? E tem outros que não querem sentir nada. Já vou dar uma dica sobre a textura do guache, que eu acabei contando da aluna e não falei da opção que vocês podem usar, tá? Já a sensibilidade a toque, né? Como eu falei agora, acabei de falar. Por exemplo, etiqueta em roupa pode incomodar. Então, assim, ele se sente incomodado, então tem que retirar. Que é uma coisa que às vezes, de repente, pra gente incomoda um pouco, mas pra eles é 10 vezes mais, tá? Outra coisa, questão do sabor, né? Os pequenos hipossensíveis, né? Comumente, eles sentem o quê? Alguns têm sensibilidades a sabores fortes, outros não, outros já gostam de sabores fortes. Olha só que coisa, né? Como é contraditório, né? O hipossensível ele já não gosta, incomoda esses sabores fortes, como de cebola, azeitona, tá? Um exemplo. Contrapartida, o hipersensível pode ter o que? Seletividade. Vamos lá. Então, o hipo, ele gosta de coisas fortes, cebola, ele pode querer comer uma cebola pura, comer uma azeitona, gosta de alho. Já o outro não gosta, às vezes depende, ele não se alimenta porque ele não gosta dos temperos que estão no alimento. Tá? Isso aí eu tenho uma moça que ela é nutricionista, que hoje não dá para ela assistir agora, mas ela vai assistir gravada, mas ela vai receber os materiais. E ela atende várias crianças com essa questão da seletividade alimentar, né? Então, às vezes, depende, você mudar, você que é mãe, né, de uma criança ou adolescente autista, depende, você pode estar alterando os temperos. Ou não colocando nenhum tempero, só colocando só um pouquinho de azeite, colocar um salzinho e não colocando para testar, ver o que essa criança ela pode comer, o que ela gosta de comer. Tem umas que já gostam até demais, né? Não, não precisa de ter todos os sintomas, como eu falei, eles são o espectro autista, o transtorno do espectro autista. O que acontece? Ele não significa que todo mundo é igual. Esses são alguns parâmetros que coloca, de repente, que essa criança que ela tem essa sensibilidade ou é o hipo ou é referente a esses gostos, tá? Então, é uma coisa que, como posso falar, uma caixinha de surpresa. Então, quando você está levando no especialista, ou a mãe tem acessibilidade, ela vai ver do que o filho gosta ou não gosta. E quando entra na escola, quando a professora, ela tem que fazer uma sondagem com seus alunos para até então saber o que os alunos gostam ou não gostam referente ao assunto. Lógico, você faz o seu planejamento, não deu certo, você faz um replanejamento. E você vai adaptando aquela situação, para até você ver realmente se ele gosta ou não. Então aqui é um parâmetro, tá? O que eu tô passando para vocês é um parâmetro de observação. Não exterioriza isso para a vida de vocês, para o filho de vocês. É um conhecimento tanto para professores, especialistas e os pais. Eu tenho alguns pais também que estão presentes, tá? Vamos lá, continuando.
O sabor, que eu tô perdendo o sabor. Então vamos lá. Então, crianças, elas, quando é hipersensível, né? Ele tem o quê? Ele não gosta de umas texturas, outro ele precisa sentir a textura. Então, essas crianças que são curiosas, é uma dica. Aproveite essa curiosidade para você trabalhar várias atividades com os outros, com demais, todo mundo junto. Você pode fazer coisas diferentes que vai agregar para a criança e para todos, porque esse é o objetivo da inclusão. Não é a criança que é autista ela ser tratada diferente e nem as outras tratadas diferentes, somente quando você está trabalhando na primeira infância ou trabalha na educação infantil, porque há até o ensino fundamental 1, porque eles são todos crianças. E o adolescente também você pode trazer coisas diferentes para eles, porque até então ele não é criança, mas eles gostam de coisas diferentes. Você pode trazer brincadeiras diferentes que envolvam a todos, e dali você vê se ele gosta ou não gosta, tá bom? Como ajudar uma criança autista com sensibilidade sensorial? Vamos lá. Tenha muita paciência, dê tempo para que ele processe as informações. Por exemplo, procure conversar calmamente, sempre respeitando o tempo dele. Por exemplo, uma criança não verbal não significa que ela não escuta, tá? Ela entende. A minha aluna, ela não verbal, porém, tinha situações na sala que eu falava com ela normal, ela entendia normal, tá? Lógico que ela primeiro ela sentiu uma segurança comigo e com a auxiliar, né, que ficava com ela. Então, isso também demanda tempo, essa situação. É a mesma coisa você fazer um atendimento de uma criança no seu consultório. Isso demanda tempo de confiança, né? Você tem que perceber o que ela gosta, o que ela não gosta. Quando ela, por exemplo, a criança chega, você tem que ver qual objeto que mais gosta, perguntar para a mãe do que ela gosta. Ah, ela gosta de massinha. Aí você pega a massinha, dá para ela. Aí depois você fala assim, agora eu vou tirar que eu vou te dar outra atividade. Né? Vamos brincar, fazer uma outra coisa, sempre olhando para ela. Lógico que às vezes tem uns que têm insensibilidade ao que? O olhar, desvia o olhar, não olha para você, mas tem uns que olham, tem uns que abraçam, que beijam. Não significa que o que não abraça, que não beija, não sente. Às vezes aquele que não quer contato, porque ele sente 10 vezes mais que o outro, tá? Então aquele gostar, aquela coisa, ele sofre, tá bom? Ele ama demais, né? Uma vez eu estava vendo uma psicóloga falando que, assim, é muito insensível falar que, não, ele não sente nada, não que ele sente, todos sentem, só que cada um exterioriza de um jeito diferente, cada um tem as suas comorbidades, tem os seus jeitos, sua personalidade, então isso tem que ser respeitado. E as pessoas têm que estar preparadas para lidar com isso também. Que é fácil, né? Você falar, ai, igual uma moça me procurou e ficou, ai, eu quero fazer o ABA. Beleza. Tá aí, ela assim, ah, não, porque eu quero. Eu falei, mas por quê? Ela não sabia explicar. Ela tá fazendo também outra pós, referente à minha área. Mas por quê? Ah, não, porque eu quero. Mas por quê? Qual é o motivo? Eu tive motivo para até então, porque eu sou neuropsicopedagoga, para fazer psicopedagogia, porque até então eu quero me aprofundar mais, porque o autismo ele é mais comportamental, né? E aí quando pega, lógico, aí se você pega um comportamental junto com que ele tem o autismo e o TDAH, então o neuropsicopedagogo até dentro da questão ética, a questão do tratamento, ele está mais direcionado para quem tem TDAH, que é a parte neurológica, né? A reabilitar as áreas. Então tem cada um dentro da sua área. Só que as pessoas elas acham bonito, né? Romantiza a situação e não sabe qual é a situação real, realmente porque não tem experiência. Primeiro eu tive experiência, depois eu fui fazer, tá bom? Vamos lá. Então ter paciência, dar o tempo ao tempo para ele, tá? É importante ter um espaço tranquilo, com poucos estímulos e poucas informações de objetos e outros elementos, para que não fique incomodado e sobrecarregado. Por exemplo, você vai fazer uma garrafinha sensorial, um exemplo. Aquela garrafinha não pode ter muita informação. Você vê qual é a cor que ela mais gosta. Ah, ela gosta de azul, beleza. Você vai colocar o azul e coloca alguns objetos dentro dela e aquilo acalma, tá? Tranquilo. Então você tem que ver também, fazer sondagem antes de fazer mais nada. Isso é sendo para especialista, professor ou os pais, tá? Conheça lugares com ele. No início, procure horários mais tranquilos, com baixo fluxo de pessoas. Aos poucos, de acordo com a resposta dele, vai aumentando o tempo, passando no local. Olha que legal, você vai no local, né? Olha só quando eu falei da questão que ele precisa sair. A Cláudia falou da irmã dela, que a sobrinha tem autismo e vive na televisão. Olha que legal, passear, né?
Vai no horário que não esteja cheio. Então, para ele conhecer, sentir seguro no ambiente. Caso tenha sensibilidade a sons e ruídos, você pode deixar ele utilizando tampões de ouvido. Hoje em dia tem os fones, né? Tem uns que usam fone. Que aquilo ele vai cancelar o quê? O ruído, o barulho, tá? Como lidar? Além disso, é importante que as pessoas que estarão no convívios saibam as necessidades que ele possui, né? Ou dos ambientes que ele vai conviver, por exemplo, a escola, né? Tá? Ou no consultório que ele vai e ali conversa direitinho pra saber o que tá acontecendo ou não, tá bom? Se ele tem sensibilidade a sons, visite amigos familiares, por exemplo, a ajudar algumas coisas, como diminuir o volume da TV, né? Ter um ambiente mais tranquilo. Não é falar assim, mas vai na minha casa e vai chegar aqui, eu vou ter que abaixar. Gente, é questão de empatia. Porque ele precisa da socialização, né? O importante da criança, o professor, não é só o conteúdo. Se ele fez alguma atividade, se ele socializou com os amigos, gente, isso é uma vitória, dependendo até então do nível dessa criança ou da dificuldade, da acessibilidade que ele tenha. Contudo, né, promove um ambiente de quê? De estímulos. Promove brincadeiras ao ar livre. Disponibiliza um momento do dia para atividade estimulante como ouvir música, jogar bola, brincar, por exemplo, em bola de piscina, aquelas bolinhas de piscina. Então, assim, o professor faz a sua rotina, né? Sempre naquele horário. Os pais podem fazer a sua rotina também. E até então o especialista também, dentro da sua consulta, ele também chegar aquele momento que ele fazer uma coisa diferenciada para aquele paciente ou aquele aprendente, tá? Tentar falar mais alto se ele se tende a ignorar os sons. Mostra a ele quais objetos são quentes e frios. Olha que legal. Você tentar rotular objetos em casa como quente e frio. Por isso, pode evitar acidentes e queimaduras. Dá consciência para ele que de repente ele chegar no fogão, é quente, dói. Você fazer, assim, ações, né? Frio, a geladeira, ó, que legal. Porque, assim, é muito perigoso, porque de repente o fogão tá ligado e de repente ele vai lá, não tem noção, ele vai enfiar a mão, queimou a mãozinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E na escola você também pode colocar o que pode e o que não pode. Fazer um estímulo quente e frio nos objetos que não pode mexer naquele momento, tá bom? Mantenha objetos perigosos fora de alcance. Quando eu falei que quando a criança ela tem a sensibilidade, a hipo, né, que ela precisa sentir, ela precisa cheirar, sentir. Então, cuidados com os objetos, por exemplo, materiais de limpeza, materiais de higiene, alcance dessa criança ou desse adolescente, tá? Vamos lá, as demais, vamos lá, o que dispensa nessa criança? Estratégia, gente, estratégia e empatia. Olha que legal. Estratégia e empatia. Empatia com o próximo, respeitar o próximo, a sua sensibilidade sensorial, respeitar aquilo que não agrada a ele. E outra coisa, sensibilidade sensorial não só está restrito a quem tem autismo, tem pessoas que têm um transtorno de sensibilidade sensorial, tá? Seja alimentar, seja auditiva, seja do olfato, do paladar, seja do toque. Então a gente tem que ter empatia, seja ele professor, familiares, especialistas, tá? Então, assim, tome muito, assim, consciência sobre isso,